Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui hoje, mais uma live muito especial, onde nós vamos falar de um tema importantíssimo para quem quer manter a produtividade durante o ano todo. O tema da nossa live hoje é como manter o volumoso o ano inteiro para os animais. Então é um assunto bastante questionado nas propriedades, uma questão que a gente realmente precisa trabalhar, precisa dar uma atenção muito especial. Porque o alimento é a base, é a essência para que a gente possa alcançar a produtividade. Então você que é produtor, independente se você é produtor de gado de corte, se você é produtor de gado de leite, nós vimos nas lives anteriores que o maior desafio do produtor hoje é manter a produtividade, manter a produção durante todo o ano. Para a gente manter a produção durante todo o ano, é fundamental a oferta de alimentos. Nós temos um tripé na pecuária, que é a genética, o manejo sanitário e a nutrição, que são fundamentais para que a gente alcance os resultados. Então, se você está cansado de ter dificuldade de manter o ganho de peso durante o período da seca, se você está cansado de ter alto custo de produção de leite durante o período da seca, se você está cansado de produzir bezerros leves, se a vaca está demorando para retornar ao cio, o tema da live de hoje é fundamental, porque é a produção de alimento para o ano todo que vai fazer com que a gente tenha essa eficiência produtiva. E para alcançar esses resultados é fundamental que a gente preste atenção na genética, no manejo sanitário e na nutrição. A genética é importantíssimo quando nós vamos falar em definição de produção. Então, se eu quero investir, se a produção na minha propriedade é destinada para gado de leite, então é muito importante que eu invista em genética para gado de leite. Se eu já quero partir para o lado do gado de corte, procurar genética para gado de corte, mas não adianta a gente ter uma boa genética se eu não der condições para que esse animal possa desenvolver todo esse potencial genético. E como a gente vai fazer isso? Através de um bom manejo sanitário, mantendo os animais longe dos parasitas, longe da verminose, certo? Mantendo as vacinações em dia, um manejo correto para fazer todo esse trabalho, mas a nutrição é o pilar fundamental. É através da nutrição. A nutrição a gente fala que é o alicerce para tudo começar. Então, quanto mais a gente investe em nutrição, melhores são os nossos resultados. E nós estamos vivendo um momento muito oportuno para a produção desses alimentos. Então, nós já falamos em lives anteriores que a nutrição ela é pautada, a gente pode oferecer esses alimentos de duas formas, através do pasto e através do coxo. Então, você que quer realmente dominar a técnica para fornecer alimento o ano todo, fornecer volumoso o ano todo através do pasto e também como estratégia em momentos adequados no coxo, hoje a nossa live é para isso. Então você que gostou do tema, que conhece aquele amigo que também quer aumentar a sua produção de volumoso, que quer aumentar a sua eficiência durante o período mais seco do ano, chame eles para vir para a nossa live, compartilhe o nosso link, certo? Deixe seus comentários, seu comentário é muito importante para que a gente possa responder aquilo que vocês estão pedindo. Então é muito importante que vocês façam seus comentários, ok? Mas agora eu estou pedindo para vocês que a gente compartilhe o link da live para a gente poder alcançar, para que a gente poder levar o conhecimento a um número maior de pessoas. Você que está chegando agora, que não acompanha ainda a Brasil Rural, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp. Aliás, entraram várias pessoas nos nossos grupos esse final de semana. Muito obrigada pela confiança, obrigada pela participação que vocês estão tendo dentro do grupo. Isso é muito importante, é através das perguntas, dos questionamentos que a gente consegue enriquecer o conteúdo que a gente traz para vocês, mas a gente tem esse grupo do WhatsApp. Então você que está acompanhando a gente pelo Facebook, nos comentários a gente vai deixar o link para que você entre direto no grupo. Você que acompanha a gente no Instagram, lá na nossa bio, tem também o link para
para que você entre direto nos nossos grupos e não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, Brasil Rural News, que a gente deixa todas as informações, a gente deixa todo o nosso material disponível no YouTube e também colocamos material diferenciado dentro dos grupos do WhatsApp, além dos nossos consultores que estão ali para lhe atender, para conseguir, para lhe dar as respostas que vocês precisam, ok? Mas voltando para o tema da nossa live, então hoje a gente vai falar como manter a produção de volumoso durante todo o ano. Nós sabemos, isso não é novidade para ninguém, todos os portais de notícias, quando a gente fala em aumento de produtividade, a resposta é sempre a mesma. É fundamental que se produza capim, é fundamental que se produza volumoso. Esse é o alimento principal, certo? Para que a gente possa dar arrancada com os nossos animais. E para produzir volumoso durante todo o ano, é muito importante que vamos destacar aqui para vocês hoje 4 pontos muito importantes. O primeiro ponto é a questão da área. Então, quando a gente fala em produção de volumoso, nós temos 2 caminhos a seguir. Nós podemos ser eficiente quanto à produção por área, então quanto mais eu produzir na minha área, mais eficiente eu estou sendo. E esse é o grande desafio que a gente também falou em lives passadas, que o pequeno e o médio produtor está tendo uma dificuldade muito grande em fechar a conta no final do mês. E para fechar a conta no final do mês, o primeiro passo é esse, é você ser eficiente, é você produzir mais em menos. Este é um passo muito importante. Então é você ter um bom manejo dentro da sua área, é você realmente conseguir desenvolver uma quantidade maior num espaço menor. Ou então tem um outro caminho, mas aí vai contra, certo, aquilo que a gente vem falando de eficiência, que é você ter uma disponibilidade maior de área. Então se você tem mais áreas, você tem maior produção de capim, mas só que com menor eficiência. Será que isso vai fechar a conta no final do mês? Será que você trabalhar com uma fazenda aí, com uma quantidade de UA por hectares baixa, dá para fechar a conta no final do mês? Não, a gente viu já aí vários produtores, relatos dos nossos clientes, produtores que nos acompanham, que realmente a dificuldade é essa. Por dificuldade de manejo de pastagem, por não ter quantidade de capim necessário, não consegue intensificar a produção, consequentemente fica caro o custo dessa produção. Então, quando a gente é eficiente, quando a gente consegue produzir mais em uma área menor, a gente não ganha só em quantidade de produção. Quando a gente fala em produção, nós estamos falando em produção de capim, nós estamos falando em produção de alimento. A gente ganha também em qualidade. E quando a gente ganha em qualidade, nós não estamos falando que essa qualidade é simplesmente para o capim, para a forrageira. Tudo que nós entregamos para o capim, quanto melhor o teor nutritivo deste capim, maior a resposta no bovino. Então, se esse bovino recebe uma quantidade boa de nutrientes, ele tem volume para a sua mantência e esse volume ainda é nutritivo, nós temos um resultado muito mais rápido, muito mais eficiente. Aí nós estamos dando os primeiros passos para a intensificação. Aí sim nós temos condições, nós oferecemos condições ao bovino para que ele possa expressar todo o seu potencial genético, porque a gente não está oferecendo só quantidade de alimento, mas a gente oferece um alimento em quantidade e com qualidade, um alimento nutritivo. E aí, acompanhado disso, quando a gente consegue ser eficiente na produção de capim, certo? Nós sabemos que ser eficiente na produção de capim é necessário que a gente também seja estratégico. Então, o que é ser estratégico dentro da pecuária? É justamente aproveitar esse momento que nós estamos vivendo agora, certo? O período das chuvas, onde as nossas forrageiras, nós temos de lembrar que as nossas forrageiras são forrageiras tropicais.
a capacidade agora durante a chuva, elas produzem 70% da sua capacidade produtiva ocorre justamente agora. Então o segredo é justamente esse. Como produzir alimento agora e manter essa produção para o período seco. É aí que a gente consegue ser estrategista. Então, quando a gente une eficiência com uma boa estratégia, nós conseguimos manter o fornecimento de volumoso para os animais durante todo o ano. E como a gente vai conseguir fazer isso? Através de vedação de pastagem, através de produção de feno em pé. Tem as capineiras também, que é muito eficiente, que a gente pode picar. O capiaçu está aí sendo super falado, super divulgado, altamente nutritivo, altamente produtivo, requer cuidados, é exigente na parte de fertilização. Sim, tem de ter todos esses cuidados, mas é altamente produtivo. Sendo produtivo, ele é mais eficiente. Sendo mais eficiente, a gente consegue fechar as contas com mais facilidade. E até mesmo a silagem é uma opção, sim, que a gente pode usar como estratégia para complemento desta alimentação. Então, quando a gente fala em fornecer alimento para o rebanho o ano todo, nós temos duas formas. A primeira forma é através do pasto. Para eu conseguir manter essa eficiência na pastagem, eu preciso intensificar a produção. Intensificar a produção, eu preciso de um manejo correto, eu preciso de estratégias bem definidas, eu preciso enxergar dentro da minha propriedade qual o melhor tipo de capim, qual que é o meu solo. Na hora de escolher essa forrageira, analisar a fertilidade do meu solo, respeitar a altura de entrada e saída dessa categoria, dessa espécie forrageira. E, certo, dar condições para que essa forrageira se mantenha por mais tempo. Então, produzir alimento, consigo fornecer pasto. E no coxo, como que eu forneço alimento no coxo e por que é necessário o fornecimento de alimento no coxo? Porque nós queremos rapidez, nós queremos manter essa produção por muito mais tempo. Então, quando eu tenho como estratégia produção de forrageira através do capim, mais o complemento no coxo, lembrando que são complementos, um não substitui o outro, a gente começa a ser mais eficiente. Então, sal mineral, certo? Sal mineral não cabe mais para quem acompanha a gente nas nossas lives, a gente já falou várias vezes, o sal mineral tem de estar disponível diariamente para os bovinos, certo? Por quê? Porque o sal mineral vai justamente entregar ao bovino aquilo que o capim não consegue entregar. Ah, Valéria, mas o capim não tira do solo os nutrientes lá para o seu desenvolvimento? A gente não faz a fertilização com nitrogênio, potássio? Fazemos, mas mesmo assim o capim não consegue entregar todos os minerais que o bovino necessita para o seu desenvolvimento. Então, se você que deseja ser mais eficiente, é fundamental o sal mineral todos os dias no coxo. Mas eu quero dar um plus nesse sal mineral, nós podemos usar os aditivos. Aditivos também são coringa, certo? Muito eficiente, que a gente ainda pode utilizar em momentos estratégicos e categorias específicas. Então, eu não preciso dar para o rebanho inteiro. Eu olho de uma visão 360 graus na minha propriedade, enxergo uma determinada necessidade para alcançar um determinado objetivo e entro com o aditivo para acelerar. Tipos de aditivos que nós temos no mercado hoje: virginiamicina, excelente aditivo, probióticos, ótimos aditivos. Nós temos premix completos que vem com probiótico, virginiamicina, aminoácidos, enfim, é uma infinidade de produtos no mercado. Além do sal mineral, nós também precisamos do concentrado, certo? Concentrado é fonte de proteína. Nós temos de lembrar
que o pasto verde é a principal fonte de proteína. À medida que esse capim vai secando, que vai chegando à seca, vai caindo o teor de proteína. Então nós precisamos fornecer esse concentrado no coxo também. Mas o concentrado sozinho, sem o volumoso, ele não consegue apresentar o resultado que ele deseja. Ele não consegue apresentar todo o seu potencial de resultado. Por isso, o volumoso e o concentrado, eles andam juntos. Então, o volumoso eu posso entregar ele no pasto, certo? Ou eu posso entregar também no coxo, através de um feno, através de uma forrageira picada, até mesmo através da silagem. Nós temos uma pergunta. Valéria, aqui tem o seu Leon Borba, que sempre nos assiste, falando que no início da seca, a estratégia dele é cortar o capim-elefante, uma altura de 1,5 metros e colocar também cana e oferecer isso aos animais no coxo. Seu Leão, muito obrigada pelo comentário, certo? Realmente essa é uma estratégia e é justamente isso que a gente está tentando mostrar aos nossos, a quem está nos acompanhando, que nós ser eficiente é isso, é produzir o alimento, certo? Conforme a capacidade da sua propriedade, que é isso que o senhor está fazendo, e no momento adequado, que existe a necessidade de oferecer uma oferta maior de volumoso, entrar com o produto no coxo. É exatamente isso. O senhor resumiu o que a gente está passando aqui na live. Valéria, o seu Juraci está perguntando, dentre essas estratégias, qual seria melhor e mais barato? Seu Juraci, boa noite. Estratégia nós temos muito e é isso que a Brasil Rural vem falando constantemente. Cada situação é uma situação, cada propriedade é uma propriedade. Então, se o senhor acompanha a gente, se o senhor ainda não baixou, nós temos lá no nosso site a Visão 360 Graus Brasil Rural, que é justamente para quê? Para auxiliar o senhor nessa tomada de decisão. Porque a estratégia para o senhor utilizar aí na sua propriedade, de repente, não é a mesma estratégia que o seu leão está utilizando. Então, de repente, o senhor não tem condições de produzir na sua propriedade o capiaçu. Então, não é uma estratégia eficiente para o senhor, mas é para ele. Então, é importante o senhor analisar a sua propriedade, condições de produção dessa forrageira, o senhor tem solo mais fértil, solo menos fértil, clima, certo? A constância de chuva, a quantidade de chuva é muito importante e conseguir analisar para a sua propriedade. Valéria, a senhora Silvia está perguntando qual é o melhor tipo de aditivo e quando eu devo colocar ele no sal? Então, Silvia, muito obrigada pela pergunta. Essa é uma dúvida de muitos produtores. O que nós recomendamos aqui na Brasil Rural, a gente eu devolvo a pergunta para a senhora. Qual que é a finalidade do uso desse aditivo? Porque o aditivo bom, o melhor aditivo, é aquele que vai atender a minha necessidade. Então, eu posso dar um exemplo. Então, vamos imaginar que a senhora está com bezerro, vai colocar um creep feeding aí na propriedade para acelerar, para preparar esses animais para uma desmama. Aí nós recomendamos um concentrado, certo? E neste concentrado, o uso de uma virginiamicina com probióticos, que vai estimular, vai proteger o rumen desse animal. O bezerro precisa desenvolver o rumen, nós precisamos preparar o rumen desse animal para o momento da desmama. Então a pergunta, assim, a senhora sempre pergunta, qual que é a finalidade do uso desse aditivo? Aí nós vamos buscar aditivos que atendam essa finalidade. É sempre importante lembrar que na Brasil Rural a gente não tem um único aditivo para todas as categorias. Cada categoria tem seu aditivo justamente para atender essa necessidade. Então, como nós estávamos falando, a nutrição no coxo, sal mineral, obrigação de todo mundo, certo? O concentrado para repor essa proteína que o capim vem perdendo e o volumoso para trabalhar em conjunto com o concentrado.
Não podemos pensar que o concentrado sozinho vai resolver a situação ou que o volumoso sozinho vai resolver a situação. Nós precisamos, eles são complementos, eles andam juntos. Muitas vezes eu escutei agora, semana passada, um cliente nosso, super amigo nosso, falou assim: Valéria, o sal proteinado é o que se inventaram de melhor na pecuária. Se você tem resultado com sal proteinado e você tem pouca oferta de volumoso no seu rebanho, você está tendo resultado. Se você produzir volumoso e fornecer junto com esse sal proteinado, você consegue aumentar, olha, tranquilamente eu falo que aumenta aí a produtividade na casa de 50%, 60%, 70% a mais, porque um é complemento do outro. Então, este momento que nós estamos vivendo, esse momento da chuva, agora durante a chuva nós temos, as nossas forrageiras produzem a capacidade de produção de 70% de toda a sua produção ocorre agora no período da chuva. Então, quando pensamos em produção de volumoso, é agora que a gente pensa em fazer uma reserva de pasto, fazer um diferimento de pastagem, agora que é o momento adequado para a gente pensar em procurar uma forrageira que se adequa melhor ao período de inverno, enfim, mas também agora abre-se uma oportunidade que é o plantio do milho da safrinha. Então é o período que todo mundo está aí, muitos produtores perguntam pra gente: ah, Valéria, ainda dá tempo de plantar o milho para safrinha? Compensa plantar o milho para safrinha? Por quê? A safrinha, quando ela começou, ela iniciou como uma questão aí de renda extra ao produtor. Mas hoje, em termos de produtividade, ela já supera quase que a primeira safra. Então, vale muito a pena, sim, investir na safrinha. Mas o custo da produção da silagem assusta o produtor. Nós pegamos um número aqui que nós buscamos, aí nós fizemos uma média, não foi custo levantado dentro de uma propriedade, até porque o Brasil são extensões territoriais muito grandes, não dá para a gente trazer um número específico, mas hoje, para se produzir 1 hectare de silagem, o custo tem uma variação de 5 mil a 7 mil reais por hectare. Nossa, Valéria, mas isso é muito caro. Realmente é um investimento considerável. Mas você já parou para pensar em todos os benefícios que essa silagem vai trazer na sua propriedade? Você já parou para se perguntar o quanto que você deixa de ganhar, por não oferecer volumoso em quantidade nos seus animais? Então a silagem, ela realmente é uma alternativa muito interessante para o produtor conseguir, principalmente no período de estiagem, complementar esse volumoso que está faltando. Pode. O Roberto está perguntando: o custo pode mudar e baratear se eu escolher outro tipo para fazer silagem, outra planta, né? Qual que é o nome dele? Roberto. Roberto, boa noite, muito boa a sua pergunta. Realmente a gente não precisa, certo? Não é necessário fazer a silagem somente de milho, nós podemos fazer a silagem de cana-de-açúcar, até mesmo de capim. Existe variação sim de custo. O que acontece? A silagem de milho, certo? Ela é mais equilibrada, então ela tem uma produtividade, ela tem um valor nutritivo melhor. Mas volto para você, Roberto, a questão que nós falamos para 2 ou 3 perguntas atrás. É muito importante você olhar a condição sua, dentro da sua propriedade. Então, se para você produzir silagem de milho é um valor expressivo hoje, antes de não fazer nada, é preferível utilizar sim uma silagem de cano, até mesmo uma silagem de capim. O seu Eustáquio, ele está perguntando se ele pode misturar e fazer uma única silagem misturando o capiaçu e o sorgo. Seu Eustáquio, boa noite. Essa é uma pergunta muito comum que a gente tem, se pode misturar mais de 2 espécies de plantas. Sim, pode, não tem, a gente não vê problema, certo? O importante, sempre que a gente vai fazer a silagem, alguns cuidados que nós precisamos ter no momento, que é o transporte, colher esse produto, levar o mais rápido
possível, fazer uma boa compactação, certo? Quando nós falamos de silagem de capim, usar um inoculante contribui para a produção dessas bactérias que vão fazer a fermentação. Então tem uma série de cuidados e é importante. Quando se fala em uso de inoculante, você mistura duas espécies, você tem de usar um inoculante universal, porque tem o inoculante para o milho, para a cana, enfim. Então é muito importante prestar atenção nessa questão também. Mas tem um jeito, foi o Roberto Lupercio que perguntou se baratear custo de produção. Roberto, tem um jeito de você baratear o custo da produção da silagem de milho. Porque hoje o que a gente mais consegue observar nas propriedades que estão usando a safrinha como plantio para o plantio de milho para a silagem, quando a gente faz um plantio eficiente, um plantio onde a gente tem um programa de adubação eficiente, aonde a gente investe numa qualidade de semente, onde a gente investe, observa o clima da região, o solo, você aumenta a capacidade de produção da sua silagem. Então, quando a gente pensa uma produção de silagem de 30 toneladas por hectare, ela sai muito mais caro do que quando a gente fala numa produção de silagem por 40 toneladas por hectare. Então, antes de pensar em trocar a planta, a cultura que você vai utilizar para produzir a silagem, pense em ser mais eficiente com a produção de silagem de milho. E mesmo se você optar em produzir uma outra silagem com cana, com capiaçu, enfim, seja eficiente. Esse é o segredo da pecuária hoje. Ganha dinheiro quem produz mais e menos. E a gente só vai conseguir fazer isso quando nós temos um bom programa de adubação. E quando nós falamos agora no plantio da safrinha, o programa de adubação ainda é mais importante, porque a gente sabe que ocorre esses períodos longos sem chuvas. Então essa planta, ela precisa ter condições de buscar água em camadas mais profundas. Então a importância de você fazer uma boa adubação. A adubação foliar, quando a gente fala na safrinha de milho, é muito importante, porque tanto o milho quanto o capim tira do solo os nutrientes pela raiz. Quando a gente vem com a adubação foliar, a gente já está colocando os nutrientes diretamente na folha. Então nós estamos utilizando uma dupla forma de manter a produtividade dessa planta. Então ser eficiente, produzir mais é o caminho mais seguro para que a gente possa aumentar a lucratividade dentro da fazenda. Muitos produtores também têm dúvida quanto que uma vaca consome de silagem. Quando se fala em silagem de milho, vem na cabeça, eu acho que de 90% dos produtores, vem a ideia que silagem de milho é para vaca de leite. Sim, é muito utilizado em vaca de leite. E uma vaca, o consumo é equivalente, certo, ao peso e à produção do animal. Então, uma vaca de leite que está lá, uma vaca de leite com boa genética, que produz acima de 20 litros de leite por dia, ela vai consumir por volta de 15 a 20 quilos de silagem por dia, em torno de 3% do seu peso vivo. Mas a silagem, ela não é só para o gado de leite. A silagem, ela tem de todas as categorias. Você pode utilizar também para vaca seca. Nós falamos no desafio do produtor de leite, certo? Nós temos que ter um olhar para essa vaca que está em descanso, para essa vaca seca. Diariamente a gente escuta relatos de produtores: ah, meu bezerro, a minha vaca pariu, o leite não desce, mas isso é consequência justamente desse período seco, desses últimos 60 dias antes da parição. Então oferecer uma silagem para essa categoria é importante. Nessa fase ela vai comer de 9 a 15 quilos de silagem por dia. Touros também a gente pode oferecer silagem, mas tem uma categoria que eu falo assim, olha, é muito importante, que são os bezerros e as novilhas. Quando a gente fala em ser eficiente, o primeiro passo é
a produção de bezerro e produção de novilha. E essa categoria come muito menos, é coisa de 5, 6 quilos dia. Então não faz sentido você deixar um bezerro, deixar uma novilha boa, certo? Num pasto rapado, perdendo peso, esperando a chuva vir, e tendo silagem lá na sua propriedade, tendo forma de oferecer e principalmente forma de produzir, porque agora é o momento da gente produzir. Dá tempo sim, muitos produtores perguntaram pra gente, dá tempo ainda de plantar milho para safrinha? Dá tempo sim, é possível a gente plantar ainda. A chuva atrasou, então consequentemente a colheita da primeira safra também atrasou, então o plantio agora para a safrinha também vai atrasar um pouco. Lembrando, serve para gado de engorda também, então se você tem animal em terminação, a silagem é um alimento realmente bastante estratégico, ele serve muito, certo? É muito eficiente para que a gente possa complementar no momento que está faltando o pasto, o alimento volumoso do rebanho. Por que eu vou produzir silagem? Porque eu não estou dando manutenção na minha pastagem. Porque nós falamos muito durante as últimas 10 lives da importância de manter o potencial nutritivo do pasto. Então, quando a gente investe em pasto, a gente faz essa reserva de volumoso através do pasto. Não conseguir fazer isso no pasto, a silagem é uma alternativa muito interessante. Lembrando que esses valores que nós passamos em termos de consumo é para animais que estão se alimentando única e exclusivamente de silagem. Valéria, o José está perguntando aqui no nosso grupo de WhatsApp se também o milho utiliza fertilizante foliar. José, boa noite, obrigada pela pergunta, seja bem-vindo no nosso grupo. Sim, no milho utiliza sim o fertilizante foliar. Nós temos de lembrar, se para produzir silagem, para baratear a produção, eu preciso produzir mais, eu não consigo aumentar a quantidade produzida sem um bom programa de adubação. Então, cabe sim o uso do fertilizante foliar. E lembrando que o fertilizante foliar, nesta época, ele é muito decisivo, porque ele não depende da chuva. O fertilizante foliar, os fertilizantes foliares aqui da Brasil Rural, são nutrientes prontamente disponíveis para a planta, então a gente utiliza, a planta absorve, já começa a utilizar imediatamente, enquanto os fertilizantes granulados têm um tempo de incorporação. O fertilizante granulado precisa da chuva para ter essa incorporação, o fertilizante foliar não precisa da chuva. Então é uma estratégia realmente muito interessante. E sem dizer que o custo do fertilizante foliar comparado ao fertilizante tradicional também é um custo mais baixo. Certo? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e hoje nós temos uma novidade. A próxima live nossa vai ser um bate-papo com o produtor. Então nós vamos ter aqui na nossa live o Elcio Rodrigues, lá do Maranhão, que vem acompanhando a Brasil Rural já tem muito tempo e ele vai falar para vocês quais são os resultados e o quanto que essas lives, o conhecimento, a visão 360 graus Brasil Rural impactou na produção na sua propriedade. Então não percam, na próxima quarta-feira, dia 19, nós vamos ter um bate-papo com o produtor. E você que acompanha a gente, que já faz algum tempo, que também já viu esse resultado, vem fazer esse bate-papo com a gente. É só chamar a gente no grupo do WhatsApp, falar que quer fazer, que a gente monta a nossa agenda aqui, vai ser muito legal mesmo com essa troca de informação, que a propósito, o propósito do nosso grupo é justamente esse, levar informação e trocar experiência. E a gente começa a fazer isso na próxima quarta-feira, às 19 horas. Muito obrigada e até quarta-feira.